A missão da NSA é coletar sinais de inteligência ao redor do mundo de forma anônima e clandestina, sem que a vítima perceba. Isso significa qualquer coisa eletrônica: rádio, micro-ondas, informações de satélite e até comunicações da internet. A agência tem estações de interceptação em todo o mundo, em bases militares norte-americanas, embaixadas e outros lugares. As operações da agência são tão secretas que seu orçamento e até seus funcionários são segredos de Estado. Os recursos da NSA são impulsionados por um acordo único de partilha de inteligência conhecido como Cinco Olhos, que remonta aos aliados americanos no período logo após a Segunda Guerra Mundial. Sob os Cinco Olhos, a NSA compartilha o produto de sua inteligência com outros 4 países anglófonos: Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Na teoria, esses aliados não espionam uns aos outros, coisa que na prática fazem. Legalmente, a NSA não pode fazer simplesmente o que bem entende. A 4ª emenda da Constituição norte-americana proíbe buscas e apreensões não justificadas contra cidadãos americanos. Revistas que incluem interceptações de comunicação são legais somente contra o suspeito específico, apoiadas por uma causa provável e mediante emissão de um mandato judicial. Da fundação até o vazamento dos arquivos por Snowden, podemos dizer que a NSA viveu 3 eras distintas. A primeira se refere ao seu início altamente sigiloso em 1952 e vai até 1978. Nesse período, a agência basicamente não respondia a qualquer lei ou regulamentação, já que era um projeto secreto. Nessa época, a NSA começou a acumular conhecimentos quase míticos e surgiram os primeiros casos de seu abuso de poder. Na década de 70, o presidente Nixon demonstrou como seria possível abusar de tal poder, ordenando que a NSA grampeasse os telefones de vários compatriotas dos quais ele não gostava. A NSA possui aproximadamente 75 mil alvos domésticos, incluindo alguns senadores, o boxeador Muhammad Ali, o escritor Benjamin Spock, a atriz Jane Fonda, alguns críticos da Guerra do Vietnã e os ativistas Whitney Young e Martin Luther King. Por conta disso, em 1978, a primeira era se encerra após uma série de relatos feitos pelo Comitê do Senado, liderado por Frank Church, revelando todos esses abusos cometidos pela agência e pelo presidente Nixon, em um escândalo que ficaria conhecido como Mirarete. O comitê presidido pelo senador Frank Church antecipou amplas reformas, dentre elas o Ato da FISA, que estabelecia a exigência de aprovação judicial para vigilância estrangeira e espionagem doméstica nos Estados Unidos. Em linhas gerais, a NSA deveria se manter afastada de comunicações dentro dos Estados Unidos ou que envolvessem norte-americanos, a menos que tivesse um mandado. Por isso, a segunda era da NSA, de 1978 a 2001, foi de restrição, com a agência operando dentro dos parâmetros do Church Committee e da FISA. O que se seguiu após o 11 de setembro foi uma segunda expansão, uma década em que as agências de inteligência desfrutaram de apoio popular e uma explosão de custeio da Casa Branca. Tudo o que aconteceu após a queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 nos levaram a uma década de abuso de autoridade, espionagem desenfreada e monitoramento constante, tudo feito de forma extremamente sigilosa. Todas essas operações seriam vazadas por Edward Snowden e culminaria em um dos maiores escândalos da história dos Estados Unidos.